a função quadrática f de x satisfaz essa igualdade aqui, para todo x pertencente aos reais. Então, ó, não é a primeira vez que o UFPR coloca questões assim, meio diferentonas, ao invés de colocar um f de x, ela coloca, tipo assim, f de, igual aqui, 2x mais 1. Lembra que tinha uma que era f de n mais 2? E daí tinha que ir fazendo? O jeito de resolver não necessariamente é o mesmo, tá? Mas eles gostam de fazer isso aqui. Daí, assinale a alternativa que corresponde ao vértice da parábola dada pelo gráfico de f de x. Então, ele quer saber o vértice de f de x. Bom, calcular o vértice é calcular o x do vértice e o y do vértice, coisa que é muito simples se a gente tiver a lei de formação da f. Nós não temos a lei de formação da f. Nós temos uma lei de formação de 2x mais 1. É diferente, então eu não posso usar aquela ali. Primeira coisa que a gente tem que ter clareza é que f de x é uma coisa, f de 2x mais 1 é outra coisa. Embora, no fundo, seja a mesma coisa, mas a princípio são coisas diferentes. Então, primeira coisa que eu tenho que ter clareza é de que essa lei de formação que ele me deu aqui, essa daqui não é a que eu vou usar para calcular o vértice. Então, essa é a primeira coisa, beleza? Isso acho que já é claro para você, né? O que eu preciso para calcular o vértice? Preciso da f de x. Então, primeira coisa, escreve a f de x aqui, ó. ax ao quadrado mais bx mais c. Então, você sabe que ela vai ser uma coisa mais ou menos assim, e você precisa encontrar esse a, b e c. Você encontrou a lei de formação e acha o vértice. Só que pelos dados que você tem, você não vai conseguir, por exemplo, fazer aquele tradicional de substituir os pontos, montar um sistema, achar o a, o b e o c. Não vai rolar. Essa lei de formação, ela vai ter que vir daquela ali mesmo. Então, agora a gente começa a meio que rascunhar em cima dela. O que significa f de 2x mais 1? Significa que eu peguei, por exemplo, vamos supor que fosse assim, ó. F de 5 é igual a 8. Você saberia interpretar o que isso significa, se fosse assim? Se você tivesse isso daqui, isso significaria que A vezes 5 ao quadrado mais B vezes 5 mais C seria igual a 8. Assim? Entende isso? Certo? Só que ele não te deu f de 5 igual a 8. Eu vou até deixar aqui para a gente usar como referência. Ele te deu f de 2x mais 1 igual a 4x ao quadrado mais 10x mais 9. Mas é a mesma coisa. É como se o elemento do domínio é 2x mais 1, ele não é 5, ele é 2x mais 1. Então, enxerga esse 2x mais 1 como sendo um número do domínio. Entende isso? E aí, esse elemento do domínio, que você vai enxergar como sendo um único número, vou até colocar um outro parênteses aqui assim, ó, tipo, não, vou fazer assim, ó, isso aqui a gente enxerga como sendo uma coisa só, é como se fosse o 5. Então, na hora que eu pego esse número, coloco na função, na lei de formação dela, isso vai dar igual a isso aqui. Então, isso aqui é como se fosse o 8. Entendeu? Vamos pegar a função, ó. Lembra o que a gente fez com o 5? A gente pegou esse ax ao quadrado mais bx mais 6, no lugar do x a gente colocou 5 e colocou igual a 8, porque era o resultado dele. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que no lugar do x a gente vai colocar 2x mais 1. A, que vai multiplicar 2x mais 1 ao quadrado, mais b, que vai multiplicar 2x mais 1, mais c, isso vai ser igual, não a 8, mas sim a 4x ao quadrado mais 10x mais 9. Tudo bem até aqui? Vamos pausar aqui um pouquinho antes da gente seguir, porque o mais importante não é o que vai vir daqui para frente, mas é esse arranque que o seu cérebro não está sabendo dar quando vem com esse negócio aqui. Então, o que você faz? Ó, na hora que você vai
Tipo, apareceu lá a questão que tem esse negócio diferente. No lugar do X tem umas coiseiras lá. Então, faz assim, ó. Primeiro, ignora aquilo ali. Você sabe que você vai ter que usar, mas ignora. Continua lendo, foca na pergunta. Organiza as ideias sobre o que eu preciso para encontrar o que ele está me pedindo. Nesse caso, por exemplo, eu preciso da lei de formação da f de x para poder aplicar na fórmula do vértice. Beleza. Como que é a estrutura da lei de formação? X ao quadrado mais bx mais c. Então, esse é o movimento que a gente sempre faz nas questões que tem que encontrar a lei de formação. Esgotou os recursos que você tem de dados para encontrar as coisas, agora você se debruça naquela parte que você já sabe que é problemática para você. Então, começa se fazendo, de repente, isso aqui você pode colocar como um gancho mesmo para o seu cérebro. Comece fazendo a seguinte pergunta, desse jeito, assim, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V que você coloca. O que significa isso aqui? E aí, quando eu digo o que significa, é você pensar o movimento da função mesmo. No início você não vai conseguir ver, tipo, não entendi. Pensa com um número. Se ao invés de ele ter me falado f de alguma coisa igual aquilo ali, ele tivesse me falado igual a gente fez, f de 5 igual a 8. O que isso significaria e que tipo de conta eu faria? Reproduz isso, só para que o seu cérebro, ele ganhe... Peraí que alguém ligou e aí perdeu aqui, ó. Calma aí. 2026. A gente faz esse movimento de substituir aqueles valores ali. E você viu que eu até escrevi para você ver onde exatamente que a gente coloca, é para meio que dar o caminho para o nosso cérebro. Uma vez que a gente mostrou para o nosso cérebro esse caminho, agora a gente apaga ou deixa do ladinho e reproduz o mesmo caminho para aquele que é cheio de letra, que tende a confundir. E aí a gente vai lá, então aqui é como se fosse o 5, então eu coloco no lugar daquele, o outro é como se fosse o outro, o 8 fica igual do outro lado. E aí agora você continua, tá? Então, o meu, não pode esquecer também, oh meu Deus, agora foi culpa minha agora, peraí. Não pode esquecer também, não pode perder de vista o objetivo da questão, porque vai virando um monte de letra ali, é fácil também de você, daqui a pouco, nem saber mais o que era para você encontrar. Então, o objetivo é encontrar o f de x, a lei de formação, e para isso, eu já sei de outros carnavais que eu preciso achar o A, o B e o C. Então, aqui, assim, ó, num primeiro momento, a gente poderia olhar para isso aqui e pensar, não tem como achar o A, o B e o C, porque eu tenho uma equação com 4 incógnitas, porque eu vou ter o A, o B, o C e o X. Só que aí, se você parar para olhar, se você desenvolver esse lado aqui, você pode chegar num polinômio de grau 2. E do lado direito você tem um polinômio de grau 2. Desenvolve esse lado esquerdo, organiza tudo direitinho, e aí você aplica a igualdade de polinômios. O coeficiente do x ao quadrado vai ser igual ao coeficiente do x ao quadrado do outro lado. O coeficiente do x vai ser igual ao coeficiente do x, e o c vai ser igual ao c. E dali você vai tirar o A, o B e o C. Conseguiu visualizar esse caminho? O gancho para você é duas coisas para você tentar. Primeiro, não se deixe levar, é porque provavelmente seu cérebro também já faz assim, ó, na hora que ele tá lendo, ele viu aquilo ali, ele já buga e fala, essa coisa eu não sei fazer. Então, primeiro, não se deixa levar, guarda no cantinho, segue a vida, organiza as ideias, vai. Só quando não tiver mais outro jeito, você começa a mexer com aquilo ali. Aí, quando você vai mexer com aquilo ali, você pensa, o que isso significa exatamente dentro da função? Pega valores numéricos para reproduzir a linha de raciocínio e aí tenta expandir para aquele algébrico para ver se você consegue.